E aí pessoal, tudo bem? Desculpa aí pelos problemas técnicos, não é? Ao vivo é assim mesmo, né? Como dizem aí o pessoal que faz aí da televisão, ao vivo tem essas coisas. Então desculpem aí pelos problemas aí na hora da gravação. Normalmente eu fazia as lives na terça-feira, só que por um ou outro motivo eu não estou tendo muito tempo na terça, então achei interessante mudar aqui para quarta-feira. E que eu queria trazer uma palavra rápida aqui, como sempre, né? Como sempre buscamos a nossa edificação em Deus, na sua palavra, pautando, tendo sempre a palavra como nosso direcionamento, como nosso foco principal e se voltar sempre para o Senhor. Eu quero te pedir que se esse vídeo tem falado com você, tem te abençoado, os meus vídeos, que você compartilhe para que possa falar com outras pessoas também. Se interessar em ouvir mais palavras, né, dessas que eu tenho trazido, peço também para que entre no meu canal aí no YouTube, Cristiano Rodrigues, curte, compartilhe, se Deus falar com você. Amém? Porque o nosso objetivo é levar a palavra do Senhor, não é conseguir muitos seguidores, não é conseguir aí um canal badalado, não é, enfim, fazer fama, conseguir likes, mas assim levar a palavra de Deus para que o Senhor transforme vidas, para que o Senhor transforme ambientes. Porque a palavra de Deus, ela sempre transforma, porque ela tem o poder de produzir aquilo que ela se propõe produzir. E hoje eu queria meditar no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Perdão. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. O profeta, ele nos convida a conhecermos ao Senhor e prosseguirmos no conhecimento. Porque muitas pessoas conhecem ao Senhor, mas Ele nos chama a algo ainda mais profundo, em prosseguir, em ter aquele conhecimento dia após dia, aquele relacionamento de intimidade, não aquele de conhecer o Senhor uma vez. Eu conheci Jesus, foi meu Salvador, me arrependi dos meus pecados, reconheci Jesus como meu Salvador, eu conheci o Senhor. Ouvi alguém pregando o Senhor na igreja, mas Ele convida você para ter algo mais, a ter aquele conhecimento mais além, em que você busca, dia após dia, a comunhão com o Senhor, a vida com o Senhor, o andar com Deus. A Bíblia é rica em mostrar pessoas que andaram com Deus. É interessante quando está falando lá em Gênesis, e nasceu Enos ou Enós, e começaram a invocar o nome do Senhor. Enoque andou com Deus e já não era, porque o Senhor o tomara para si. Pessoas que andaram com Deus, que prosseguiram no conhecimento de Deus, que prosseguiram na intimidade com o Senhor. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Isaías diz, por que vocês gastam o seu dinheiro naquilo que não satisfaz? Por que vocês gastam o seu tempo naquilo que não alimenta? Venham ao Senhor e se deleitem com seus manjares. O Senhor, Ele nos convida a buscarmos a Tua presença. Buscar aquela busca real, aquela busca verdadeira, de quem realmente ama, de quem realmente quer, uma busca apaixonante pelo Senhor. Uma busca intensa, com oração, com jejuns, buscando em sua palavra, porque não existe outro meio de conhecer ao Senhor, sem ser pela sua palavra e pela oração. Não é um profeta chegar na minha casa e me revelar. Esses profetas muito loucos aí, que dizem que não precisam de igreja, mas querem a igreja dos outros para ministrarem, que dizem que não precisam ler a Bíblia porque tem a revelação. Isso é tudo estupidez. Precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer o relacionamento íntimo com o Senhor, da oração, do jejum. Agora de pouco eu ouvi uma mensagem do pastor Paulo Júnior, falando com muita intensidade aquilo que eu também tenho falado. Mas lógico, né? Ele fala com muito mais eloquência e para um público muito maior. Daqueles pregadores que fazem fogo estranho no altar, que Deus não está operando, mas eles querem forçar uma manifestação. Então começa, pula, grita, rodopia, a igreja grita, vocês não estão respondendo.
aquele louvor é maçante, tenta, porque Deus não está operando. E aí ele diz, qual é a solução? Busque, ora, jejua. O que quer presença de Deus, quer unção, quer poder do Espírito, quer manifestação? Vai para o monte. Jejua, mesmo estando trabalhando, mesmo estando em casa. Tira um tempo de jejum, de oração, levanta mais cedo, vai dormir mais tarde. Né? Tem uma palavra legal do John Bunyan, que ele diz que aquele que foge da presença do Senhor de manhã, ele não vai conseguir encontrá-la à tarde. Eu sei que é uma palavra de um homem, não tem uma base bíblica para isso, mas é interessante buscarmos ao Senhor de manhã. Minha vida passou a ser mais abençoada quando eu comecei a levantar meia hora mais cedo, e vou confessar que tem alguns dias que eu até acabo caindo no cochilo de novo, mas buscando o Senhor de manhã, buscar o Senhor à noite. Precisamos buscar, ter essa intensidade, ter amor pela palavra, para que ela forme a nossa mentalidade. Porque quando nós buscamos o Senhor, quando nós prosseguimos no conhecimento de Deus, todas as demais coisas se tornam desnecessárias, se tornam, como que eu vou dizer, desaparecem diante dele. Não há espaço para idolatria, porque quando você tem o Senhor como centro, você não precisa de um ídolo. Você não precisa de uma estátua, você não precisa de alguém iluminado para te levar ao Senhor. E quando eu falo de ídolo, eu não estou falando apenas de ídolos, de imagens ou de santos. Tem muitas pessoas que idolatram homens, que pedem, preciso que fulano de tal ponha a mão na minha cabeça e me abençoe. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo bem interessante, aí do nosso pastor Pedro, amigão meu, por sinal, há muito tempo que eu não vejo ele, mas grande homem de Deus, em que ele falava a respeito da idolatria dos homens ungidos, em que as pessoas querem depender daquele pregador, querem depender daquele ser iluminado. Aquele cara é um iluminado. Não, não é. É um homem comum, como qualquer outro. E o que vai fazer a diferença é quando buscamos a Deus. Mas quando nós temos o conhecimento de Deus, aquele conhecimento que você prossegue em conhecer o Senhor dia após dia, no relacionamento de intimidade com Ele, no relacionamento de oração, de adoração, de jejum, da palavra. Quando você tem aquele relacionamento, você não precisa depender de homens para te abençoar. Você não precisa de depender de um ser iluminado, de uma pessoa que tem um dom especial, ainda que Deus possa usar outras pessoas, porque você tem o seu relacionamento direto com o Senhor. Assim, a coisa que eu acho uma das grande estupidez no meio das igrejas, quando aquele pregador vem e diz que, você depende de mim, vem até mim que eu vou orar por você, que eu vou isso, que eu vou aquilo. E estamos aqui para orar pelas pessoas mesmos, para abençoar as pessoas, para indicar o caminho para elas crescerem no Senhor. Mas não podemos fazer nada mais do que isso. Porque o relacionamento com Deus depende de cada um. Ele é individual. Muitas pessoas querem uma bênção, mas não querem a vida com o Senhor. Uma vez alguém veio e disse, Cristiano, me abençoa. Eu falei, cara, eu não posso te abençoar. Como não? Você não é pastor? Eu falei, não, sou, mas o que vai manter a bênção na tua vida é você estar na presença de Deus, e você está com a sua vida em Deus, e você está com a sua vida na palavra. Aí você vai estar numa posição em Cristo onde você é abençoado. Não é? Quando a Bíblia fala que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando você está nessa posição, sua vida está em Deus, sobre o altar de Deus, a bênção do Senhor está sobre você. Se não está, posso eu orar, posso o Papa orar, pode o pastor da maior igreja do mundo orar, não vai adiantar, você não está em Deus. É uma heresia eu dizer que eu vou conseguir abençoar uma pessoa que não está em Deus. Eu posso até orar e Deus dá uma graça para aquela pessoa, mas ela não vai estar na bênção. Igual muitos pais fazem, né? Muito costume aqui no nosso interior, as pessoas pedir bênção para os pais, para os avós. E lógico, eu respeito isso porque é uma tradição e é coisa que gera respeito nas pessoas, até pelos mais velhos e até mesmo por Deus. Mas eu não tenho essa tradição na minha casa de ensinar isso para as crianças aqui, porque o que faz uma pessoa ser abençoado é ela estar em Deus. Não alguém dizer eu te abençoo. Senão seria fácil. É igual uma palavra que eu ouvi de um padre. Pastor Cris, você ouve o padre? Meu amigo, eu prefiro ouvir um padre ungido do que ouvir um pastor charlatão. Deus não tem religião, Deus não tem denominações, Deus não tem isso daí, quem criou foram os homens.
a divisão nas igrejas. Antes do ano 330, lá quando o imperador Constantino juntou as igrejas, muitos se reuniam no meio do mato, outros se reuniam na beira da praia, alguns na sinagoga, outros nas casas, outros nas cadeias. Paulo, boa parte do seu ministério foi de dentro de uma cadeia, boa parte das cartas que ele escreveu. Enfim, toda a guarda pretoriana ouviu a palavra através da sua prisão. Deus não tem denominação. Então não existe isso de essa denominação ser melhor do que a outra. Qualquer lugar Deus pode ter pessoas ungidas, como qualquer lugar tem charlatão. Mas é interessante a palavra dele quando ele diz que não adianta ele fazer uma oração pelo morto, se aquele morto nunca teve a vida em Deus. Ele vai fazer a missa, vai fazer a oração e não vai resolver nada, porque o que resolve para a salvação de uma pessoa é ela estar em Deus e não a oração que ela vai receber. Isso é tremendo, esta palavra, porque aponta justamente para isso que eu estou falando. Você tem que estar em Deus, você tem que estar em Cristo, nele reside toda a plenitude de Deus. Colossenses capítulo 3, se eu não me engano, diz isso. Nele reside toda a plenitude. Quando você está nele, você tem todas as coisas necessárias para a sua vida. E conforme você vai prosseguindo no seu relacionamento com ele, você vai amadurecendo, você vai aprendendo cada dia mais e conquistando cada vez mais a sua autoridade espiritual, conquistando cada vez mais o seu espaço, porque você vai tendo entendimento e vai amadurecendo. E você vai cada dia vivendo o melhor de Deus. Lembrando que o melhor de Deus nem sempre é aquilo que o homem julga o melhor. Não é? Eu acabei de dizer que Paulo pregou para toda a guarda pretoriana através da cadeia, através das prisões. Aos olhos humanos, um pastor preso, um pregador preso, é um fracassado. E nós vemos grandes pregadores com grandes denominações e que não tem nada de Deus. Então, conhecer a Deus, até mesmo quando você conhece a Deus e prossegue no conhecimento, você começa a entender isso. Que aquilo que Deus quer, aquilo que é o melhor de Deus, nem sempre é aquilo que o ser humano julga ser o melhor. Então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. E crescer cada dia, de fé em fé, de glória em glória. E assim nós vamos crescendo e amadurecendo no Senhor. Se Deus falou com você, compartilhe este vídeo para que fale com outra pessoa. Se quiser alguma orientação, algum contato comigo, só me chamar aí nos comentários. Entre no meu canal, aí no nosso canal, e curte aí a nossa página, Cristiano Rodrigues. Compartilhe os vídeos, se Deus estiver te abençoando através deles. Amém? Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima semana.